O telefone toca na central de emergência, ecoando pela sala silenciosa. A atendente, Sarah, uma jovem de 25 anos com cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, pega o fone com um suspiro. É seu primeiro mês no trabalho e ela já ouviu de tudo. Mais uma brincadeira, pensa ela. Mas o que vem do outro lado da linha faz seu sangue gelar. Uma voz feminina, trêmula e entrecortada por soluços, mal consegue formar palavras. Sarah aperta o fone contra o ouvido, tentando decifrar o que a mulher diz. É como se cada palavra fosse arrancada do fundo da alma da ligante. Por favor. A voz sussurra, quase inaudível. Acredite em mim. Eu preciso de ajuda. Sarah sente um arrepio percorrer sua espinha. Isso não é brincadeira. É real. É aterrorizante. Em questão de minutos, as sirenes cortam o ar da noite. Os policiais Mike e John, parceiros há 10 anos, correm para o endereço fornecido. O coração deles bate acelerado, preparados para o pior, mas esperando pelo melhor. Suspense à flor da pele. Essa história te deixou arrepiado? Curta agora e descubra o desfecho chocante que está por vir. Chegando a casa, um silêncio sepulcral os recebe. As luzes estão apagadas, as cortinas fechadas. É como se a casa estivesse segurando o fôlego, guardando um terrível segredo. Mike força a porta. Ela se abre com um rangido sinistro. O feixe das lanternas corta a escuridão, revelando uma cena que faz seus estômagos revirarem. No chão da sala, uma mancha escura e viscosa. Sangue. Muito sangue. John tropeça em algo. Abaixando-se, ele pega uma caixinha vazia. Mike, ele chama, a voz tremendo. É uma caixa de arma. O telefone de Mike vibra, fazendo pular. É a central. Outro telefonema chegou. Um homem, desesperado, relatando o desaparecimento de sua esposa Terry e suas 2 filhas pequenas. O detetive-chefe, um homem de 50 anos com olhos cansados que já viram demais, murmura, em 30 anos de carreira, nunca vi nada assim. É como se elas tivessem evaporado no ar. Seu parceiro, um novato cheio de ideais, acrescenta, chefe, o suspeito. Ele não é um criminoso comum. É como se fosse feito de gelo. Sem emoção, sem remorso. Enquanto isso, na estrada escura, um carro corta a noite. Dentro dele, David, com olhos vidrados e mãos apertadas no volante. Ao seu lado, Terry, imóvel, com hematoma se formando em seu rosto. No banco de trás, 2 menininhas dormem, alheias ao pesadelo que se desenrola. O chefe de polícia, em frente a um mapa cheio de marcações, declara com determinação: cada segundo conta. Vamos virar cada pedra, checar cada canto. Não vamos descansar até trazer Terry e as crianças de volta. Seguras. Voltando no tempo, como páginas de um livro sendo folheadas ao contrário, chegamos a 1996. Terry, radiante em seu vestido branco, olha nos olhos de David. Aceito, ela diz, sua voz cheia de esperança e amor. O beijo selando a união é aplaudido por todos. Parecia o início de um conto de fadas. Os anos passam como um filme em câmera rápida. Amanda nasce, seguida por Holly. Risadas de bebê enchem a casa, brinquedos coloridos espalham-se pelo chão. Mas aos poucos, como nuvens escuras se formando no horizonte, algo muda. O sorriso de David se torna mais raro, substituído por olhares frios. Suas palavras, antes doces, agora cortam como navalhas. Por que você não pode ser uma esposa melhor? Ele grita. Terry encolhe-se, confusa e assustada. Um dia, numa explosão de raiva, David agarra Terry pelos cabelos e bate sua cabeça contra a porta. O som ecoa pela casa, seguido pelo choro assustado das meninas. Terry, caída no chão, olha para o homem que um dia jurou amá-la e protegê-la. Quem é esse estranho? Viu o que você me fez fazer? David rosna, seus olhos brilhando com uma fúria gelada. Se você fosse melhor, isso não teria acontecido. As palavras dele são como facadas no coração de Terry. Ela quer gritar, dizer que não é culpa dela. Mas as palavras ficam presas em sua garganta, sufocadas pelo medo e pela confusão. As meninas, escondidas atrás do sofá, observam com olhos arregalados. Elas são muito pequenas para entender, mas sentem que algo está terrivelmente errado em seu pequeno mundo. Terry, com o rosto manchado de lágrimas e sangue, olha para suas filhas. Naquele momento, uma fagulha de determinação acende em seu peito. Ela sabe que precisa ser forte, não por ela, mas por Amanda e Holly. Ela promete a si mesma que encontrará uma saída desse pesadelo. Mas o caminho para a liberdade será longo e perigoso. O conto de fadas se transformou num conto de terror.
e Terry terá que lutar com todas as suas forças para reescrever o final dessa história. O sol se punha lentamente sobre a pequena cidade de Waukesha, Wisconsin, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Dentro de uma casa aparentemente comum, Terry Genduza Nicolai movimentava-se na cozinha, o cheiro de molho de tomate preenchendo o ar. Seus dedos tremiam levemente enquanto mexia o conteúdo da panela, seus olhos constantemente se voltando para a porta, esperando a chegada de David. O destino de Terry e suas filhas está por um fio. Não fique de fora dessa história de arrepiar. Inscreva-se agora no canal e seja o primeiro a descobrir cada reviravolta chocante desta saga de suspense e superação. O rangido da porta da frente fez seu coração saltar. David entrou, seu rosto uma máscara de irritação. Seus olhos percorreram a cozinha, parando abruptamente na caixa de macarrão sobre a mesa. Foi como se um interruptor tivesse sido ligado. Que bagunça é essa? David rugiu, sua voz ecoando pelas paredes da casa. Quantas vezes eu tenho que te dizer para manter tudo organizado? Terry congelou, a colher de pau ainda na mão. Eu só estava fazendo jantar, ela gaguejou, sua voz mal passando de um sussurro. Como um furacão, David avançou. Seus olhos, antes de um azul suave, agora pareciam tempestades furiosas. Com um movimento brusco, ele empurrou Terry contra o balcão. O choro agudo de Amanda, de apenas 3 anos, cortou o ar tenso. No outro braço de Terry, Holly, com apenas 2 meses, começou a se agitar, sentindo a tensão no ar. Terry, com o coração batendo forte, olhou para suas filhas. Amanda, com os olhos arregalados de medo, agarrava-se à perna da mãe. Holly, tão pequena e inocente, não tinha ideia do perigo que a cercava. Foi nesse momento que algo dentro de Terry se quebrou e se refez. Não posso deixar minhas crianças viverem assim, ela pensou, uma determinação feroz crescendo em seu peito. Temos que sair daqui. Nos dias que se seguiram, Terry reviveu cada momento de seu casamento. Cada grito, cada empurrão, cada palavra cruel. Ela percebeu que havia passado anos se culpando, acreditando que se fosse uma esposa melhor, uma mãe melhor, David não ficaria bravo. Mas agora, vendo o medo nos olhos de Amanda, sentindo o tremor de Holly em seus braços, ela entendeu. O problema nunca foi ela. Com mãos trêmulas, mas determinadas, Terry começou a planejar sua fuga. Cada detalhe era crucial. Ela sabia que David não a deixaria ir facilmente. O dia 31 de janeiro de 2001 amanheceu frio e cinzento, como se o próprio céu refletisse a tensão do momento. No tribunal, Terry enfrentou David pela última vez como sua esposa. O juiz, um homem de meia idade com olhos cansados, declarou o fim do casamento. Mas a vitória de Terry tinha um gosto amargo. O juiz, apesar de conhecer o histórico de abuso, determinou a guarda compartilhada. Terry sentiu como se tivesse sido esbofeteada novamente. Ao saírem do tribunal, David se aproximou de Terry. Seus olhos, frios como gelo, fixaram-se nela. Você vai se arrepender disso, ele sibilou, as palavras carregadas de uma promessa sinistra. Terry sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas se manteve firme. Ela havia chegado longe demais para voltar atrás agora. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções para Terry. A liberdade que tanto ansiava era constantemente ofuscada pelo medo. Cada vez que Amanda e Holly iam visitar David, Terry passava horas em agonia, imaginando 1000 cenários terríveis. As palavras de David ecoavam em sua mente: você vai se arrepender. Ela se pegava olhando por cima do ombro nas ruas, pulando ao som de portas batendo, desconfiando de sombras. Mas em meio à escuridão, um raio de luz surgiu na forma de Nick Nicolai. Terry o conheceu em uma tarde de outono, as folhas douradas caindo ao redor deles como confete. Nick tinha um sorriso gentil e olhos que pareciam ver através das muralhas que Terry havia construído ao seu redor. Lentamente, como uma flor desabrochando após um longo inverno, Terry começou a se abrir. Nick era paciente, gentil, tudo que David não era. Ele brincava com Amanda, ninava Holly, e olhava para Terry como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu me apaixonei não só pela Terry, Nick compartilhou com um sorriso caloroso, mas por toda a família. A maneira como ela cuidava das meninas, sua força, sua gentileza, tudo nela me cativou. A casa que antes era preenchida com gritos e medo, agora ecoava com risos e amor. Amanda florescia, sua personalidade vibrante emergindo. Holly, agora uma garotinha tagarela, seguia Nick por toda parte, chamando-o de papai. Em uma tarde ensolarada de 2003, Terry e Nick trocaram votos em uma pequena capela. Terry, radiante em um vestido branco simples, olhou nos olhos de Nick, pela primeira vez em anos, sentiu-se verdadeiramente segura. Mas a sombra de David ainda pairava sobre eles. Naquela mesma noite, enquanto Terry e Nick celebravam com amigos e família,
David afogava sua raiva em um bar local. Ele estava fora de si, relembrou um amigo de David, a preocupação evidente em sua voz. Ele ficava repetindo que a Terry ia se arrepender, que aos olhos de Deus eles ainda eram casados. Era como se ele não pudesse aceitar que ela havia seguido em frente. Enquanto Terry dançava nos braços de Nick, sem saber da tempestade que se formava, David fazia uma promessa sombria. A história de Terry e David estava longe de terminar, e os capítulos seguintes seriam escritos com lágrimas e sangue. Terry pensa: Dave viu que não podia mais me controlar. Acho que foi aí que ele começou a pensar em me machucar de verdade. No dia 31 de janeiro de 2004, fazia 3 anos que Terry e David tinham se separado. Terry não sabia, mas algo muito ruim ia acontecer. Ela foi buscar Holly, de 4 anos, e Amanda, de 6 anos, na casa do pai delas. Nick queria ir junto, mas Terry achou melhor ir sozinha. Ela sabia que David ficava bravo fácil e não queria que as meninas vissem uma briga. Terry tá feliz, mesmo tendo que ver o David que era ruim com ela antes. Ela tá animada para ver as filhas e contar uma coisa bem legal. Nick lembra: a gente tava muito feliz naquela manhã. Tinha descoberto que a Terry ia ter um bebê, então a gente tava nas nuvens. Terry mal espera para contar para as meninas que elas vão ter um irmãozinho. Ela chega na casa do David às 10 da manhã e bate na porta. David abre e parece estar de bom humor. Ele fala que as meninas estão brincando dentro da casa. Terry entra para buscar elas, mas não vê ninguém. Algo tá estranho. De repente, antes que Terry possa fazer qualquer coisa, tudo fica escuro. Terry conta: senti uma pancada na cabeça. Depois, me vi deitada no chão da sala do David. Não conseguia mexer meu corpo. Antes que Terry entendesse o que estava acontecendo, David começou a enrolar fita nela. Aí Terry pensou rápido. Primeiro, pensei: cadê as meninas? Não posso morrer. Preciso ajudar elas. David estava tentando me sufocar com a mão. Lembrei de um filme que dizia: vira a cabeça pro lado. Fiquei fazendo isso. David foi ficando cansado e bravo porque eu não desistia fácil como ele queria. Terry luta muito, mas está perdendo sangue e não consegue fugir. Aí acontece uma coisa horrível. David joga ela dentro de uma lata de lixo e coloca neve e gelo em volta dela. Ela ouve ele passando fita na tampa para fechar. Depois, ele põe a lata na parte de trás do carro e cobre com um pano. Terry pensa: será que ele vai me largar na floresta? Por que ele não me matou logo? Parece que ele quer que eu sofra mais. Terry tá pensando muito rápido. Se David matar ela e ninguém descobrir, ele pode ficar com as meninas sozinho. Ele pode machucar elas também. Quando David sai, Terry tenta pensar no que fazer. Aí ela percebe que David esqueceu uma coisa importante: o celular dela. Terry conta: meu celular estava no bolso da jaqueta. Eu me mexi, senti os botões e liguei pro 911. A moça que atendeu achou que era brincadeira, mas Terry estava em perigo de verdade. Ela falou o nome e o endereço do David, mas não sabia para onde ele ia levar ela. Terry ainda conseguiu ligar pro Nick, seu marido. Nick conta: não sabia quanto tempo ia durar a bateria do celular dela. Não falei muito, porque o celular podia ajudar a achar ela. Eu disse que amava ela e tchau. Fiquei pensando se era a última vez que ia falar com ela viva. Nick fica muito assustado e liga para a polícia. Ele fala que sua esposa sumiu, mas não é só ela. David estava com as crianças para uma visita. Terry foi buscar elas, mas agora ninguém sabe onde elas estão. Todo mundo está correndo para achar a mãe e as 2 filhas. Um policial fala: a gente já sabe que Terry está presa. Mas ninguém sabe onde as crianças estão. Enquanto a polícia vai para a casa do David, Terry está presa numa lata de lixo na parte de trás do carro dele. Se ele for para a floresta, ninguém vai achar ela. Terry tenta muito e consegue colocar a mão para fora. Ela mexe a mão rápido, querendo que alguém veja. Mas David vê pelo espelho do carro e para. Ele sai do carro, vai até Terry e manda ela parar de lutar. Quando ele está voltando pro carro, o celular da Terry toca. Terry fica com muito medo. David ouve e pega o celular dela. Terry pensa: muito triste, alguém ligou pro meu celular. Era meu único jeito de tentar me salvar. Eu tô grávida e tenho 2 filhas para cuidar. O que eu vou fazer agora? Eles continuam andando de carro. Terry tem uma última esperança quando ouve as sirenes da polícia chegando perto. Terry conta: ouvi as sirenes e pensei: pronto, vão me achar. Mas a gente continuou andando, e as sirenes ficaram longe. A gente passou por eles. Eles não estavam procurando o carro que eu tava, eles iam para a casa do David. Nessa hora, me senti sem nenhuma ajuda. Terry não sabe o que David quer fazer com ela ou com as filhas dela.
E agora ele pegou o celular dela, que era o único jeito de falar com quem podia ajudar. Nesse momento, machucada, presa e ouvindo as sirenes indo embora, Terry acha que vai perder tudo. Enquanto isso, a polícia chega na casa. Eles nem sabem que passaram pela Terry, que está presa numa lata de lixo. Quando entram na casa, não tem ninguém lá. Mas eles veem muitas fotos do casamento da Terry e do David. Também acham uma caixa de arma vazia. Eles acham que David está com a arma. Um policial conta: a gente achou uma calça de mulher. Tinha fita nos pés da calça. A fita estava com uma coisa vermelha que parecia sangue. Eu sabia que a gente tinha pouco tempo para achar ela viva. A gente não ia parar até achar ela e as crianças. Tem mais sangue na casa. Os policiais sabem que Terry e as crianças estão em muito perigo. Eles tentam achar os celulares do David e da Terry. Eles acham o celular do David em Milwaukee, que é uma cidade a meia hora dali, mas depois o sinal some. Eles também acham papéis que mostram que David tem casas em Milwaukee. A polícia vai em 3 endereços diferentes. Eles acham o carro da Terry perto de uma das casas e pensam que estão chegando perto. Talvez David quisesse se livrar do carro, mas deixou pistas lá dentro. Mas quando olham no carro, não tem ninguém. Nas outras casas em Milwaukee também não tem nada, e eles estão ficando muito preocupados. Um policial fala: a gente não sabia o que David ia fazer. Eu tinha medo que ele fizesse algo ruim com os 3. A gente se sentia sem poder fazer nada. Voltando pro carro do David, Terry só consegue pensar no que ele vai fazer com as meninas. De repente, o carro para e ela ouve as filhas dela lá fora. Terry lembra: aí eu senti a lata de lixo sendo levantada. Ouvi as meninas correndo e rindo. Não quis chamar elas porque, primeiro, elas são pequenas e não iam poder ajudar. E também não queria assustar elas. Mesmo quase morrendo, Terry quer proteger as filhas. Ela decide, com dor no coração, não falar nada. Ouvindo elas rindo e brincando, Terry sabe que elas não se machucaram. Mas se elas descobrissem que o pai machucou a mãe, podia ser pior. David podia ficar bravo com elas também. Terry não sabe onde David levou ela. Aí ele coloca a lata no chão e começa a colocar coisas em cima. Terry conta: fiquei quietinha porque queria que ele achasse que eu estava morta, para ele não atirar em mim. Aí pensei: tô nesse túmulo gelado. Vou morrer. Terry tá perdendo a esperança, pensando se David vai bater mais nela ou deixar ela morrer. Aí ela ouve uma porta fechando e fica tudo quieto. Ele levou as meninas. Agora ela tá sozinha, longe de todo mundo que ela ama. Ela espera um pouquinho para ter certeza que ele foi embora, e começa a gritar por ajuda bem alto e tenta sair. Terry conta: eu tava arranhando, raspando e empurrando. Consegui abrir um pouco a tampa para entrar ar, e eu tava respirando. Eu rezava: por favor, me tira daqui. Por favor, cuida das minhas meninas. Terry finalmente consegue respirar melhor, mas ela tá machucada e tá muito frio. Ela tá ficando cada vez mais fraca. Enquanto isso, a polícia tá procurando em todo lugar por pistas. Eles mandam um alerta para todo mundo ficar de olho nas crianças. Aí eles ficam surpresos quando descobrem que David foi trabalhar como se nada tivesse acontecido, em Wheeling, Illinois. Ele estava dirigindo a mesma caminhonete verde que a polícia estava procurando. Um policial fala: achei estranho ele ir trabalhar normal. Eles levam David para fazer perguntas. Ele diz que está surpreso que a Terry sumiu e que quer ajudar a achar ela. Os policiais fingem que acreditam nele. David fala que a Terry nunca foi buscar as meninas, mas ele está mentindo muito. Ele diz que ficou em casa a manhã toda, mas os policiais sabem que não é verdade. Eles viram pelo celular dele que ele estava em Milwaukee, a meia hora de distância. Eles também acharam o carro da Terry perto de uma casa dele lá. O policial conta: eu sabia de muitas coisas que ele não sabia que eu sabia. Eu falei: David, você não podia estar na sua casa às 11h30 hoje. Eu tinha policiais lá às 11h03, e você não estava. A gente entrou na casa procurando a Terry. Sabe por quê? Ela ligou pro 911. Eu disse: e lembra quando você falou que a Terry nunca apareceu? Eu sei que é mentira, David, porque a gente achou as roupas da Terry com sangue na sua casa. Agora David tá ficando nervoso, se mexendo na cadeira. O policial fala: ele começou a esfregar as calças. Eu olhei e vi umas manchas escuras que não tinha visto antes. Enquanto eu falava das mentiras dele, eu disse: na verdade, você até tem sangue da Terry na sua calça. David começa a ficar confuso. De repente, ele muda a história. Ele fala que a Terry apareceu na casa dele de manhã. O policial explica: ele tinha me dito que era um bom pai, que estava arrumando o dever de casa das crianças nas mochilas.
Aí ele falou que a Terry entrou na casa sem ele ver, quando ele estava de costas para a porta. David falou: eu virei, e a Terry estava atrás de mim com o martelo na mão e as calças caídas nos pés. O policial pensa: ah, tá. Sério mesmo? David tá ficando nervoso e as mentiras dele estão ficando cada vez mais malucas. Ele diz pra polícia que ficou surpreso porque a ex-mulher dele entrou escondida e atacou ele do nada. Ele fala que teve que se defender. O policial conta, sem acreditar muito, David disse que ficou com medo de morrer. Aí ele foi até uma lata de lixo azul, pegou um taco de beisebol que estava lá por acaso, e bateu com toda a força no rosto da Terry. O policial conta, David falou que pegou fita adesiva, mas não sabe por quê. E ele fica dizendo que não lembra, que tá tudo confuso. Essa é a mãe dos filhos dele. Ele sabe o que fez com ela. Os policiais não acreditam em nada da história do David sobre se defender. Mas eles precisam que ele continue falando, para ver se ele conta algo sem querer. Eles fazem perguntas por horas, mas ele não fala nada que ajude a achar a Terry. Um policial fala, ele é muito perigoso e, para mim, é um monstro. Não tem coração, só se importa com ele mesmo. Enquanto isso, a Terry tá numa situação ainda pior. Não tem nada quente, e ela tá coberta de neve, presa na lata de lixo fechada com fita. O corpo dela tá ficando muito frio. Terry lembra, minhas mãos doíam muito. Meus pés estavam congelando de verdade. Eu tentava colocar minha mão lá para cobrir meus pés, mas não conseguia. Terry sente os olhos querendo fechar. Ela quer muito descansar, mas sabe que se dormir, pode morrer. Minha cabeça ainda estava sangrando. Às vezes eu estava tão cansada que pensava, preciso descansar um pouco. Mas logo eu pensava, sei que não posso. Porque se eu descansar, vai ser o fim. Eu só lembro de fazer tudo o que podia para ficar acordada e tentar sair. Terry gastou muita força tentando sair da lata de lixo. Ela tá quase desistindo de alguém achar ela. Ela nem sabe onde o David deixou ela, mas tem uma coisa que faz ela continuar lutando. E minhas filhas? Eu tô aqui e não posso proteger elas, mas isso dá força para ela. É o que faz ela ficar viva. Ao mesmo tempo, a polícia tá correndo para achar elas. Eles estão fazendo muitas perguntas pro David sobre a ex-mulher e as filhas dele. E finalmente, quando os policiais mostram que ele tá mentindo, ele começa a falar. Ele diz que deixou as crianças com a babá. Agora eles têm uma pista de onde as meninas estão, mas como ele mentiu tanto, eles não sabem o que vão encontrar no endereço que ele deu. Seguindo essa única pista, a polícia chega na casa com cuidado. Eles descobrem que, pela primeira vez, David falou a verdade. Um policial conta, a gente achou as meninas seguras nesse endereço. Então a gente sabia que as crianças iam ficar bem e ficamos felizes que deu certo desse jeito. É uma grande descoberta. As meninas estão seguras, e elas podem saber algo sobre o que aconteceu com a mãe delas. Mas Amanda e Holly falam que nem viram a mãe naquele dia. E mesmo que David tenha falado onde as crianças estavam, ele ainda não quer ajudar a salvar a mãe delas. Os policiais pegam as coisas do David, como a carteira e as roupas dele. Na carteira, tem cartões de visita, e a polícia começa a ligar para todos os números que acha. Eles não estão tendo sorte até que vem um cartão que faz eles pararem na hora. Um policial conta, um dos investigadores viu um cartão de um lugar que guarda coisas em Wheeling, Illinois. A gente ligou para lá e perguntou pro cara que trabalha lá. Ei, o David Larsen tem um espaço guardando coisas aqui? Sim, ele tem. Quando foi a última vez que ele veio aqui? Ah, ele veio ontem. Finalmente, a polícia acha que sabe onde o David levou a Terry. Eles correm pro lugar que guarda coisas, sabendo que ela tá no frio e machucada, e não podem perder nem um segundo. Um policial conta, lembro que quando a gente entrou, tava muito, muito escuro e frio. A gente começou a gritar, senhora, você tá aí? É a polícia. A gente veio ajudar a senhora. No começo, ninguém responde. Eles usam uma ferramenta para abrir o lugar. Tem caixas e potes de plástico no chão, mas aí eles veem uma lata de lixo com a tampa fechada com fita. O policial fala, vi um taco de beisebol preto e marrom do lado. Dava para ver que parecia ter sangue seco no taco. Lembro que fiquei arrepiado. Enquanto isso, a Terry tá acordando e desmaiando. Ela não sabe se aguenta mais, mas de repente houve um barulho. Ela fica com muito medo, pensando se o David voltou para machucar ela. Terry lembra, ouvi um barulho como se alguém tivesse voltando. Fiquei apavorada porque pensei, meu Deus, ele tá voltando. Não sei o que ele vai fazer. Será que ele vai atirar em mim agora, porque eu ainda tô viva? Será que ele vai jogar a lata de lixo no lago? Não sei. Terry tenta ficar quietinha, esperando que ele ache que ela tá morta e vá embora.
Mas aí ela ouve uma voz que não é do homem que machucou ela. Terry conta: ouvi alguém dizer, somos os paramédicos, e fiquei tão aliviada por ainda estar viva e alguém realmente estar ali. O paramédico fala: a gente foi até a lata de lixo, tirou tudo de cima, tirou a fita, abriu a tampa e olhou dentro. Eu não acreditei no que vi. Aquilo me chocou como nada antes no meu trabalho. Vimos essa pobre mulher dentro da lata de lixo toda encolhida. Lembro de ver um corte grande na cabeça dela. Os olhos dela estavam inchados e fechados. O rosto estava inchado, roxo e preto. Foi horrível. Mesmo depois de apanhar, ser amarrada e deixada para morrer numa lata de lixo gelada, a Terry ainda está viva, como um milagre. Um paramédico fala: só de ver ela respirando, falando e viva, eu fiquei muito, muito feliz. Mas ao mesmo tempo, a gente não sabia se ela estava fora de perigo. Um policial conta: quando ele falou que tinham achado ela, foi a melhor notícia. A melhor ligação que já recebi. Mas a gente estava preocupado porque era uma noite de inverno muito fria, e já fazia mais de um dia. Então não sabia como ela estava. A Terry é levada correndo pro hospital. O David bateu nela muitas vezes com um taco de beisebol, e ela ficou presa na neve e no gelo por quase 27 horas. O corpo dela ficou muito frio, menos de 29 graus. Mesmo ainda lutando para viver, ela só se preocupa com uma coisa. Terry lembra: a primeira coisa que perguntei quando acordei foi: onde estão minhas filhas? Quando falam para Terry que suas filhas estão bem e seguras, e que o David Larsen está preso, ela fica muito aliviada. Agora ela sabe que valeu a pena lutar tanto para proteger suas filhas. Mas mesmo com essas boas notícias, a Terry passa por uma coisa muito triste. Por causa de tudo que ela sofreu, ela perdeu o bebê que estava esperando e que ia comemorar com a família. Terry fala: foi muito triste. Quando abri os olhos e vi o Nick pela primeira vez, pensei: não acredito que estou aqui. E fiquei triste pelo que a gente passou logo depois de casar. Triste por perder nosso bebê juntos. Terry tenta pensar nas coisas boas. Ela está viva, e suas duas filhas também. Por causa do frio, os médicos tiveram que tirar os dedos dos pés dela, mas até isso quase deixou ela aliviada de ouvir. Terry conta: os médicos acharam que talvez tivessem que cortar minhas pernas e meus braços abaixo dos cotovelos. Lembro do meu pai perguntando pro médico: você precisa mesmo tirar os dedos dos pés dela? Eu falei: pai, o mais importante é que eu tô aqui, minhas filhas estão seguras e estão aqui comigo. Um policial conta: foi um alívio enorme. Foi muito emocionante quando acharam ela. Os médicos falaram que ela talvez só tivesse mais uma hora de vida antes de morrer. Depois de muito tempo se recuperando, a Terry tem que ir no tribunal para enfrentar o David de novo. Ela tem que lembrar de tudo que passou na lata de lixo e de perder o bebê que estava esperando. Eles perguntaram para Terry se ela já tinha perdido um bebê antes, achando que podia ter acontecido naturalmente, não por causa do que o ex-marido dela fez. Terry desabafa: ele fez um acordo na justiça. Fiquei muito chateada com isso porque me falaram que tinha 100 provas. Tinha tanta prova forte que não precisava fazer isso. Mas como o bebê que eu estava esperando morreu, eles queriam ver todos os meus registros médicos da minha vida, se eu já tinha perdido um bebê antes, sabe? Coisas assim. Não me senti bem cuidada pela justiça do condado. A Terry ainda tem que continuar lutando para ter certeza que o homem que machucou ela vai ser punido. No final, o David Larsen é condenado a ficar na prisão para sempre, e a Terry e sua família finalmente estão seguros. Terry conta: quando ele foi condenado, ele estava me olhando com raiva. Mas não deixei isso me afetar porque pensei: sabe de uma coisa? Eu tô aqui fora. Tô vivendo minha vida, e você vai embora. Você não pode mais me machucar. Mesmo preso, ele ainda tenta assustar a Terry. Ele pede para ver as filhas e até tenta fugir, mas a Terry não deixa as coisas que ele faz afetarem ela. Ela não deixa ele controlar ela mais. Terry fala: eu não sou uma vítima. Eu sou uma sobrevivente. Ele é a própria vítima dele porque tentou tirar minha vida e acabou estragando a vida dele mesmo. A Terry agora ajuda outras pessoas que sofreram violência em casa. Ela vai em faculdades e conversa com jovens sobre como perceber se alguém está sendo mal com eles, como sair dessa situação e como pedir ajuda. Mesmo a Terry tendo deixado o David quando ele começou a machucá-la, as leis não protegeram ela o suficiente. Então, hoje ela está lutando para dar mais direitos para as pessoas que passam por isso. Terry virou o rosto de uma campanha para aprovar uma lei chamada Lei de Marcy em Wisconsin. Essa lei dá mais proteção para as vítimas de crimes. Em 2020, essa lei foi aprovada. Ela também está curtindo a vida com sua família e até teve um menino com seu marido, Nick. Ela ainda é muito próxima das suas filhas, que agora são casadas. Ela lutou para viver para poder proteger sua família e dar uma vida melhor para eles. Por causa disso, eles sabem que a vida vale a pena.
Nick fala, a Terry é muito forte, uma sobrevivente que lutou contra tudo e não desistiu. Eu admiro muito ela por isso. Terry conta, foi como olhar a morte de perto. Quando você passa por algo assim, tudo muda. Eu ainda posso fazer quase tudo o que fazia antes. Ainda posso abraçar meus filhos. Eu sobrevivi para estar aqui para os meus filhos, para falar sobre violência em casa, para salvar outras pessoas. Acho que meu amor pelos meus filhos foi o que me fez ficar forte e lutar. Eu precisava estar lá por eles, e consegui.